Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando prosseguimento aqui ao nosso estudo de Matemática 2, o vídeo da semana de hoje vai tratar sobre o conceito de determinantes. Então pessoal, sem mais demoras, vamos a ele. Bom, o que significa um determinante, né? Toda matriz quadrada A está associado um número real, tá pessoal? Chamado de determinante de A. Ele é obtido por meio de certas operações com os elementos da matriz. Então pessoal, trocando em miúdos, o determinante vai ser um número, certo? Esse número é um número real, ou seja, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser um número com fração, tá? E esse número ele vai estar atrelado a uma matriz. Então, para você encontrar um determinante, primeiro você tem que ter uma matriz. E o determinante dessa matriz ele pode ser indicado apenas por det A. Então, pessoal, eu vou utilizar essa abreviação aqui para definir determinante da matriz A. Ou ainda substituindo-se os parênteses ou colchetes por barras. Então, eu também posso definir também um determinante apenas utilizando a barra, né? Então, a gente tinha aprendido, né, que a matriz é nesse formato, com colchetes ou parênteses, né? E agora, se eu colocar apenas uma barra, então agora eu estou definindo uma determinante. Então aqui eu tenho uma matriz, certo? Pura e simples. E aqui eu tenho um determinante, tá? Bom, pessoal, então como é que eu faço o cálculo para encontrar esse determinante? Nesse caso, eu vou dividir em duas situações. Na primeira situação, eu vou pegar uma matriz do tipo 2 por 2. Detalhe, pessoal, eu só posso fazer o determinante se a matriz for quadrada. O que significa matriz quadrada? A gente aprendeu isso, né, nas semanas anteriores. Uma matriz é quadrada quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Então, o determinante de uma matriz quadrada, no caso aqui, né, de segunda ordem, ou seja, duas linhas e duas colunas. Como é que eu faço o cálculo? Eu vou multiplicar a diagonal principal menos a multiplicação dos números que ficam na diagonal secundária. Professor, quem é a principal? Quem é a secundária? Muito simples. A principal, pessoal, é essa daqui, ó, de cor mais clara. No caso, pega o A11 e o A22. Então, essa diagonal é o que a gente chama de diagonal principal. Então, o que eu faço? Eu multiplico as duas e depois subtraio com o produto da secundária. No caso, a secundária foi a que sobrou. No caso, quem foi que sobrou aqui? O A21 e o A12. Então, a gente faz esse cálculo simples. Então, mais uma vez, né, eu multiplico aqui o A11 com o A22, diagonal principal, subtraindo da A12 com o A21, que é a diagonal secundária. Fazendo os cálculos, eu vou encontrar apenas um número, e esse número é o nosso determinante. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a matriz M, né? A matriz M é uma matriz do tipo 2 por 2, e aqui a matriz N também é do tipo 2 por 2. Eu vou calcular o determinante das duas, né? Então, primeiro, eu vou calcular o det de M. Então, o det de M é o determinante da matriz M. Agora, pessoal, perceba que eu mudei aqui, né, a forma de armação. Eu estou colocando barra, né? Significa determinante. Então, nesse caso, eu pego a diagonal principal. Quem é a diagonal principal? 2 vezes 1, certo? Menos, né? Subtração de 5 vezes 3, que é a secundária. Então, nesse caso, eu vou ter 2 menos 2 menos 15. No caso, isso vai me dar menos 13. Acabou a questão. Percebeu como é simples? Na outra situação, eu tenho determinante de n. No caso, menos 5 vezes 4 é a diagonal principal. Subtraindo da secundária, no caso, 0 vezes menos 1, né? Então, nesse caso, vai sobrar apenas menos 20, já que 0 vezes menos 1 vai me dar 0. Agora, pessoal, como é que eu trabalho o determinante de uma ordem superior, no caso de uma ordem 3? Então, aqui eu vou utilizar o seguinte conceito.
Para calcular determinantes de terceira ordem, a gente vai usar um dispositivo, né, uma formulinha chamada regra de Sarrou. No caso, pessoal, eu vou utilizar o seguinte procedimento aqui. A matriz de ordem 3 é essa, né? No caso, são 3 linhas e 3 colunas, né? Então, vamos utilizar a seguinte regra de Sarrou. O que diz essa regra? A regra, pessoal, é muito simples de você entender. O que eu vou fazer aqui? Olha só, eu tenho a matriz, né, original, no caso 3×3, né? 3 linhas aqui com 3 colunas, né? O que eu faço na regra de Sarrou? Eu pego simplesmente as duas primeiras colunas, essas duas primeiras colunas, e replico elas na frente, ou seja, eu vou repetir na frente, eu coloco elas na frente. Para quê, professor? Porque é o seguinte, pessoal, para você poder resolver o determinante de uma matriz de ordem 3, nesse caso tem que ficar 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Então, nesse caso, aumenta um pouco o cálculo, né? Então, esse procedimento ele faz com que eu tenha 3 diagonais principais, certo? Então, ó, quem são as principais aqui? Eu vou ter as principais, né? A 11, a 22, a 33. Aí depois o que eu faço? Eu vou somar, tá? A segunda principal, a 12, a 23, a 31. E a terceira diagonal principal, né? No caso essa mais clara, é o A13, A21 e A32. Depois que eu faço o cálculo da principal, agora eu vou pegar as outras diagonais, né? No caso aí subindo, né? Então, vou pegar aqui A13, A22, A31. Detalhe, pessoal, eu multiplico e coloco o sinal de menos, tá? Aí do mesmo jeito nas outras duas, né? Então vai ficar menos A11, A23 e A32. E por fim, a última, né, diagonal secundária, que é A12, A21 e A33. Olha só, pessoal, eu coloquei aqui uma embaixo da outra, né? Mas na verdade, o bom mesmo é você utilizar ela numa mesma linha, tá? Então você faz aqui as 3 principais. Essas principais, né? Eu costumo colocar aqui descendo, né? Essas que estão descendo, você multiplica e coloca o sinal de soma, né? E aí, quando você for fazer o contrário, né? As secundárias, você multiplica e coloca o sinal de menos. Muito simples assim. E aí você pode colocar numa linha só, tá? Eu coloquei aqui uma em cima da outra, só por questão de conceito. Então vamos lá. Vamos colocar a mão na massa e pegar aqui um exemplo, né? Calcule o determinante dessa matriz aqui. Então eu tenho uma matriz 3×3, né? No caso aqui, 1, menos 3 e 2, né? A linha 1, a linha 2, 4, 2 e 0. E a linha 3, menos 2, 1 e 3. Então eu vou utilizar a regra de Sarrou. Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui, ó, as duas primeiras, tá? Foi isso que eu fiz, ó. Eu repeti aqui as duas primeiras colunas e coloquei na frente. É isso que esse gráfico está mostrando aqui. E aí, pessoal, eu vou ter 3 diagonais principais, né? Quais são as principais? Eu tenho 1, 2 e 3, né? Então você multiplica. Depois, menos 3 vezes 0 e menos 2, né? Tem que prestar atenção, pessoal, nos sinais, tá? Se tiver menos, então eu vou ter que colocar em parênteses. Depois eu tenho 2 vezes 4 vezes 1. Essas são as principais. Agora, pegando as secundárias, né? Eu vou ter menos, né? Aí aqui, pessoal, atenção nos sinais. Vai ser 2 vezes 2 vezes menos 2. Depois, eu vou ter 1 vezes 0 vezes 1. Depois, eu vou ter menos 3 vezes 4 vezes 3. Lembrando, pessoal, de colocar sempre o menos antes dos produtos, né? E aqui, pessoal, agora ficou simples, né? Fazendo aqui os cálculos, eu vou ter 6, né? Nesses 3 aqui eu vou ter 6. 1 vezes 2 vezes 3, né? Dá 6. Aqui dá 0. 2 vezes 4 vezes 1 vai dar 8. Na segunda parte, eu vou ter também 8 mais 8 e 36.
E aí, nesse caso, pessoal, eu vou juntar tudo isso aí. No caso, eu vou encontrar como determinante, né, dessa matriz o número 58. Bom, pessoal, existe também uma outra forma de você fazer o determinante sem ter que fazer a regra de Sarrur. Aí eu vou pegar o mesmo exemplo, tá? No caso aqui, pessoal, eu vou fazer apenas o início, tá? Então, qual é aqui o conceito sem ter que repetir as duas colunas, né? Essa regra é a que eu chamo de sobe e desce, né? Ou seja, você vai mexer na coluna 1 e na coluna 3. A coluna do meio você não mexe. Então, como é que é a regra do sobe e desce? O número que está aqui em cima é 1. E o número que está aqui embaixo é menos 2. Na outra coluna, o número que está em cima é 2. E o número que está embaixo é 3. Então, o que eu vou fazer com esses números aí? Eu vou acrescentar invertendo a posição. Então, aqui em cima é 1, aí você acrescenta o 1 aqui embaixo. Simples assim, eu vou acrescentar 1 aqui. Aqui é 1, eu vou acrescentar então o menos 2. Pronto. É por isso que eu chamo de regra do sobe e desce, né? O número que está em cima, ele vai descer, o número que está embaixo, ele vai subir. Eu faço isso, lembrando, eu faço isso na coluna 1 e na coluna 3. Então, na coluna 3, quem é que vai subir? Vai subir o 3 e vai descer o 2. E aí, pessoal, quando eu faço aqui, ó, percebe que eu mexo pouco aqui, né? Nesse caso, eu escrevo muito pouco. Porque aqui eu já multiplico, ó. Quem são as principais? Eu vou ter 2 vezes menos 3 vezes 0. Menos 3 vezes 0. 1 vezes 2 vezes 3. 1 vezes 2 vezes 3. 4 vezes 1 vezes 2. Ó. 4 vezes 1 vezes 2. Pronto. São as mesmas diagonais do slide anterior, né? Tem que ser, né? Porque senão estava errado. Aí agora, pessoal, eu vou subir. Quando eu for subir, né, as secundárias, eu vou multiplicar e colocar o sinal de menos, né? Então aqui, ó, eu vou ter 1, 1 e 0. Então vai ser menos, né? Menos 1 vezes 1 vezes 0. Depois, menos 2 vezes 2 vezes 2, né? Então vai ser menos, aí eu vou botar aqui menos 2 vezes 2 vezes 2. E por fim eu vou ter a última diagonal, ó, que é 4 menos 3 e 3, né? Então vai ser menos 4 vezes menos 3 e 3. E aí, pessoal, eu não vou nem fazer o resto da conta, porque vai ser o mesmo cálculo, vai ser o mesmo resultado do slide anterior, né? Isso aqui tem que dar 58, né? Que era o determinante, no caso, da matriz A. Então, você, pessoal, você pode escolher qualquer forma aí de você poder resolver. Você pode escolher a regra de Sarrur, né? Que é repetir as duas colunas na frente. Ou então você pode fazer esse esquema aí de sobe e desce, né? E aí pegar as diagonais principais e secundárias, também tem que dar o mesmo resultado. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar, tá? Nesse vídeo aqui. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo e aí depois a gente se vê nos nossos encontros aí semanais via Meet. Obrigado, pessoal, e até a próxima.